E para os fãs ansiosos de Stranger Things, finalmente a quarta temporada chegou na Netflix. Ela que é uma série de ficção meio sobrenatural criada pelos irmãos Duffer para a Netflix. Situada na cidade ficcional de Hawkins, em Indiana, a trama começa no ano de 1983 com o desaparecimento do garoto Will. A investigação sobre as estranhas circunstâncias envolvendo seu sumiço leva um grupo de adolescentes a conhecer uma garota com poderes diferenciados aí e a descobrir uma passagem para um mundo invertido. E a série se tornou um fenômeno, sendo considerada um dos títulos mais populares do streaming. A série ficou reconhecida pela sua ambientação, referência a filmes clássicos e a cultura pop dos anos 80. Segundo os críticos, essa quarta temporada é considerada a mais sombria de todas. O primeiro episódio foi ao ar em 15 de julho de 2016. É uma série de ficção científica, terror, suspense e um drama adolescente. Ela foi criada pelos gêmeos Matt e Ross, conhecidos como os irmãos The Duffer. Eles que começaram a produzir imagens aí como se estivessem fazendo filmes desde criança, quando ganharam uma câmera dos seus pais. E para esse filme eles continuam, claro, fazendo referência a alguns clássicos dos anos 80, como, por exemplo, o filme E.T., quem não lembra do E.T. de 1982, que tinha o quê? Drew Barrymore, pequenininha. Esse aí é um clássico, viu, que você não viu? Dá tempo de assistir. Uma outra homenagem que aparece aí no meio dos episódios é para o jogador Kobe Bryant, que faleceu em 2020. O Caleb McLaughlin vai usar uma camiseta 8 na série em homenagem ao atleta. E uma curiosidade lá da primeira temporada. Quem assistiu sabe que a atriz Millie Bobby Brown aparece com os cabelos raspadinhos. E isso foi uma inspiração da atriz Charlize Theron em Mad Max. O público amou quando ela apareceu assim, só que teve uma pessoa que não curtiu nada esse momento, que foi o pai dela. Tem relatos de que enquanto cortavam o cabelinho dela, o pai começou a chorar desesperadamente. Uma outra situação envolvendo a atriz nessa primeira temporada foi quando ela chegou para gravar coberta de glitter. As gravações tiveram que ser adiadas, porque a produção levou 45 minutos para tirar os glitters dessa criança. Imagina o estresse! Ao relembrar essa experiência, o criador Matt Duffer ele diz que, apesar de inusitado, a Bobby Brown tinha apenas 11 anos, né? Então isso foi compreensível. Já o seu irmão Ross acrescentou, ela disse, eu não sei nem de onde veio esse glitter. E eu fico imaginando a cara deles, né? Olhando ali, tendo hora para gravar e a menina cheia de glitter. Oh, gente! Outras duas polêmicas envolvendo a série era o excesso de cigarro que era apresentado ali. E aí a Netflix fez um pronunciamento que iria diminuir a quantidade de fumantes que eram representados nas cenas em produções com pessoas com menos de 14 anos. Outra polêmica foi em 2018, quando os irmãos Duffer foram acusados de plágio. O cineasta Charlie Kessler afirmou que Stranger Things é uma cópia de um longa-metragem que ele escreveu lá em 2011 chamado Montauk. O autor entrou em processo judicial afirmando que havia apresentado esse roteiro para os irmãos Duffer, mas que lá atrás eles não tinham se interessado. Em 2015, o título inicial de Stranger Things era para ser The Montauk Project. Mas a Netflix fala que a série foi uma inspiração num livro de ficção científica chamado The Montauk Project Experiments in That Time, que foi lançado em 1992 pelo escritor Preston Nichols. E aí essa história foi rolando, até que o Charlie desistiu desse processo. E ele afirmou que então os irmãos criaram de forma independente essa história. Aí eu fico aqui só pensando, né? O que será que rolou nesses bastidores para do nada ele resolve processar? De repente ele fala, não, eu olhei melhor aqui, realmente está tudo bem, eles criaram na cabeça deles. Vai saber o que rola por trás, né, dessas produções. Bom, e a primeira temporada está ambientada em 1983 e essa quarta em 86. Então eles começaram, os atores, né, se apresentaram bem novinhos para o público. Só que agora, longo período se passou, né, desde 2016 para 2021. Então os atores mudaram um bocado.
Os atores Sad Sink e Caleb McLaughlin, eles já têm 20 anos, e os outros protagonistas variam entre 18 e 19, com exceção do Noah, que é o mais novo, com 17. Só que todos eles interpretam personagens entre 14 e 15 anos. E aí essa série foi e é um sucesso, o que alavancou a carreira desses atores mirins, e eles participaram de diversas produções. Como é o caso do Noah Schnapp, o Will. Ele protagonizou Abe em 2019, um filme que é dirigido pelo brasileiro Fernando Andrade, e ele contracena com seu Jorge. Já a Miley Bobby Brown, ela foi indicada ao Emmy de atriz coadjuvante por conta de Stranger Things. Ela atuou em dois filmes de ação, o Godzilla 2 e o Godzilla Kong em 2021, e também foi protagonista do filme que dá o nome de Enola Holmes, um longa da Netflix em que ela vive a irmã do Sherlock Holmes. A sequência desse filme está esperada para o fim desse ano. Se você não viu Enola Holmes, você tem que ver. É muito bom esse filme. Já o Finn Wolfhard, que interpreta o Mike, ele tá no longa When You Finish Saving the World. Desse filme é desse ano. Ele foi exibido no Festival de Cannes. O Finn, ele vive um adolescente alienado que tem uma relação conturbada com a mãe, que é a personagem da Julianne Moore. Enquanto isso, o Gage Matarazzo, que é o Dustin, emprestou a sua voz para a animação My Father's Dragon, da Netflix, que ainda não tem previsão de lançamento. O Caleb McLaughlin, que é o Lucas, ele atuou em Concrete Cowboy em 2020, também da Netflix, e ele tem aí uma carreira musical também pela frente. Então, é muita coisa que dá para acompanhar esse pessoal. Se você ainda não viu Stranger Things, dá para ver a série, ou nessas outras produções para sentir um pouco mais da atuação dessas crianças, que não são mais crianças, já são adultos. E Stranger Things pode entrar para o ranking das séries mais caras produzidas pela Netflix. Cada episódio aí dessa quarta temporada dizem que foi em torno de uns 30 milhões de dólares para produzir. Então imagina, foi um gasto e ó, o pessoal tá investindo forte mesmo nessa produção. E os irmãos Duffer já haviam dito lá atrás que essa série ela não era para durar muito tempo. Então, sim, fãs, ela termina na quinta temporada. Eles informaram em um comunicado oficial o seguinte: há 7 anos planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, nossa ideia era que a série tivesse entre 4 e 5 temporadas. Não conseguimos encaixar tudo em 4, mas como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima e a quinta a última. Mas, apesar de toda essa informação, a Netflix ainda não divulgou quando a quinta temporada chega. E bom, os episódios iniciais dessa quarta temporada eles já estão disponíveis na Netflix, mas os 2 finais só chegam em 1º de julho. E se preparem, porque o último episódio parece que vai ter aí 2 horas e 30 minutos. Então imagina que tem muita história e muito suspense pra gente acompanhar. E claro que, né, com tudo isso, sabendo que tem essa quarta temporada e que a quinta é a última, os fãs já estão especulando se haverá um spin-off da série. E os irmãos Duffer falam que se o argumento for bem convincente, quem sabe? O Matt disse em entrevista o seguinte: nós temos algumas ideias em termos de fazer algum tipo de spin-off ou qualquer continuação de Stranger Things. Para nós a questão sempre foi a ideia excitante o suficiente para sentirmos a atração de querer fazer isso de novo. Eu quero sentir a força do que realmente quero fazer isso. Eu sinto muito, muito animado. Então, pelo jeito, hein, se vier uma proposta muito boa, pode ser que ele continue, porque né, gente? Tem muito sucesso por trás dessa série. Vocês acham mesmo que ele vai deixar o nome Stranger Things acabar na quinta temporada? A história completa acredito que sim, né? Mas pode ter aí esses spin-off para acalmar o coração dos fãs. Então, se você não viu ainda Stranger Things, tá lá na Netflix desde a 1ª temporada, dá para acompanhar tudo. E se você já é fã, me conta o que vocês estão achando dessa quarta temporada, já que ela promete ser de mais suspense.